Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 7 de junho, quarta-feira de 2023, às 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Vamos lá, sem mais delongas. O tema é aceitar Jesus e se arrepender dos pecados? É uma pergunta. Eu quero fundamentar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. A princípio, parece-me que não tem nada a ver com o tema, o que eu vou ler. Mas no discorrer da mensagem, vocês vão entender o porquê desses dois versículos e desse tema, aceitar Jesus e se arrepender dos pecados. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, vocês sabem que a religião evangélica, ela tem os seus ritos. E dentre os seus ritos, um dos principais é: se você quiser fazer parte da instituição religiosa evangélica, o primeiro passo é você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador. Haja vista que no final de todas as reuniões, chamadas por eles de cultos, vem uma pergunta: alguém aqui quer aceitar Jesus como Salvador? Há uma pessoa para Jesus? Há uma alma para Jesus? Então, nessas chamadas reuniões, fazem-se esta pergunta: se há alguém que queira se arrepender dos pecados e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Daí, prossegue-se os ritos que vem o do batismo, e depois a pessoa está apta a participar da ceia para que ela possa ter comunhão com Deus e com os irmãos, que é um cerimonial. E daí a pessoa agora faz parte da membresia dessa instituição religiosa. Mas uma coisa, eles não esquecem de cobrar das pessoas que frequentam esses lugares, mesmo que elas não aceitem Jesus, não se batize, são as ofertas e os dízimos. Mesmo que eles digam assim: você não é constrangido a ofertar. Isso é uma tática, né? Usada por eles. Mas lá no fundo, indiretamente, eles induzem as pessoas a contribuírem. Porque uma das conveniências e interesses dos líderes religiosos, das instituições religiosas, não de todas, mas de uma grande maioria, são as ofertas e os dízimos. Então, nessas religiões chamadas evangélicas, é comum convidar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador, para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. E uma vez essas pessoas fazendo isso, ela não irá para o inferno. Caso contrário, elas irão para esse tal inferno, como lago de fogo e tormento eterno, que eles acreditam e que eles ensinam que existem. Então, eles até amedrontam as pessoas.
Oh, vocês estão rejeitando a Jesus como Salvador. Quem saiba, hoje é a sua última oportunidade. Nós não nos responsabilizamos pelo que vai acontecer com você ao deixar essa reunião. Eu acho melhor você aceitar Jesus e se arrepender. Caso você venha morrer, você vai para o céu. Esse inferno para os religiosos, não existe pior lugar do que o inferno para os religiosos, onde todos que rejeitam Jesus como Salvador estão condenados a irem. É assim que eles dizem. Para eles, todos os que não são evangélicos, que não pertencem à religião evangélica, já estão condenados ao inferno. Essa é a mais pura verdade. Somente são salvos quem é evangélico. A gente sabe disso, a gente era de lá. É assim que eles agem, é assim que eles pensam. Eles fazem acepção de pessoas, eles discriminam todas as outras religiões. A única religião certa é a religião evangélica. É essa que abre as portas dos céus. E juntamente com a Igreja Católica Apostólica Romana, que diz que Pedro tem as chaves dos céus. E essas chaves dos céus foram passadas para os papas. E tão somente a Igreja Católica Apostólica Romana, na visão deles, tem o poder de ligar e desligar as pessoas. E assim também pensam e agem os evangélicos. Então eu quero te dizer que esse texto que eu li, aqui na Epístola de Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, ele é distorcido pelos evangélicos. Eles dizem que todas as pessoas que praticam essas relações que Paulo coloca aqui, essas pessoas vão para o inferno, já estão destinadas ao inferno. Então eles distorcem. Mas o apóstolo Paulo, na verdade, nesta ocasião, naquele período de tempo, o que é que ele estava dizendo? O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que eles que estivessem inseridos nesse contexto não iria mesmo herdar o quê? O reino de Deus, que era paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Paulo não estava se referindo aqui ao inferno como um lago de fogo e tormento eterno. Não era disso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele disse reino de Deus, porque todas essas coisas são obras da carne. Mesmo nós, depois da cruz, que fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós não podemos viver na prática das obras da carne. Porque quem vive na prática das obras da carne não herda o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Ele é paz, ele é alegria, é justiça e é poder. O reino de Deus, ele é vivido aqui nesta vida. Então, Paulo, ele se dirige a nós, que somos filhos de Deus, como espirituais. Os espirituais não vivem na prática dessas coisas. Deu para você entender isso? Porque os religiosos, eles confundem liberdade com libertinagem. Eles acham que nós, da graça de Deus, por entendermos assim como Paulo nos ensinou, nos ensina, nós concordamos com a libertinagem. Porque eles dizem assim, então,
pode-se fazer tudo o que quiser fazer? Sim, pode. A pessoa pode fazer tudo o que ela quiser fazer, problema dela, sabendo, porém, que tudo quanto ela plantar, ela vai colher. Sem falar que se viver na prática dessas coisas, essas pessoas não vivem o reino de Deus, não reinam em vida. Não tem como reinar em vida na prática dessas coisas que Paulo relaciona aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Essa pessoa, ela não tem como entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ela não tem como descansar em Deus. Porque ela está o quê? Nas práticas das obras da carne. Porém, os religiosos atribuem esse reino, a glória e o céu. E se essas pessoas que recusam em aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados, elas vão para o inferno. É assim que eles entendem esse texto de Paulo e procura aplicar esse texto de Paulo. A grande heresia que apreende as pessoas nos templos religiosos e gera grandes receitas e proporciona mordomias aos líderes religiosos, porque são essas coisas acerca desse tal inferno, acerca desse tal Satanás como um ser espiritual, esse devorador, são essas coisas que eles usam para ameaçar as pessoas, para implantar medo e terror às pessoas, para que elas se tornem presas fáceis dentro desses lugares. E uma vez elas presas dentro desses lugares, eles fazem com as pessoas o que eles bem entenderem. E sem falar no alvo principal, que é no final ou no início do mês, tirar dessas pessoas 10% em cada reunião as suas ofertas. O reino de Deus que Paulo fala aqui nesse texto não tem nada a ver com o céu, e tampouco levará alguém para esse inferno. Inferno, tanto no grego quanto no hebraico, significa sepultura. Sheol e Hades. Esse inferno, como lago de fogo e tormento eterno, foi criado pela religião católica apostólica romana. E a religião evangélica trouxe também esse entendimento para dentro dessas sinagogas. Inferno significa sepultura, o lugar para onde todos nós iremos. Hoje, quando o eleito filho da livre, ele entende por revelação o evangelho da graça de Deus, ele reina em vida. Ele contempla esse reino que Paulo fala aqui, que está dentro de cada um de nós. Ele entende assim, ele compreende assim, ele sabe assim. A graça de Deus, ela nos traz uma liberdade nele. A graça de Deus nos livra, nos liberta de preceitos dos homens, de rudimentos da lei de Moisés. A graça de Deus, ela nos tira o véu. A graça de Deus faz nós entendermos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus e nos tornarmos submissos tão somente a Ele e como filho dele, sendo guiado e dirigido por Ele. Somente a graça de Deus pode fazer isso. A religião não tem como fazer isso. O conhecimento teológico não tem como fazer isso. O secular, muito menos ainda. Tão somente o Espírito Santo de Deus é quem pode ativar a mente, dar o entendimento, tirar o véu e abrir os nossos olhos. Quantos espíritos perfeitos estão dispersos dentro das religiões? Quantos?
Espíritos perfeitos estão dispersos dentro das religiões. Mas eles não conseguem enxergar esse reino. Eles não conseguem enxergar esse reino. Porque o líder religioso diz que Paulo aqui está dizendo que todas as pessoas que vivem na prática dessas coisas, que não aceitarem Jesus como Salvador, que não se arrependerem dos seus pecados, vão para o inferno. É isso que eles dizem. Mas graças a Deus que nos abriu os olhos, que nos deu o entendimento, e hoje a gente sabe qual é esse reino de Deus. Agora, por que esses espíritos perfeitos que estão dispersos dentro dessas religiões, eles não conseguem enxergar? Porque o véu de Moisés ainda está posto. O véu não deixa que enxerguem toda essa grandeza, essa excelência da graça de Deus. Mas Paulo diz que isso é um mistério de Deus, que ainda não lhes deu o entendimento. É um mistério de Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí eles pegam esse texto fora de contexto, faz daqui uma doutrina, e aí sai pregando o evangelho às pessoas, dizendo que elas têm que aceitar Jesus, que elas precisam crer em Jesus para que elas possam alcançar a salvação. Daí o tema: aceitar Jesus e arrepender dos pecados. Que salvação é essa que o apóstolo Paulo fala aqui aos Romanos, capítulo 10, versículo 9? Essa salvação é da mente, nunca do espírito, porque o espírito nunca esteve em estado de condenação e nem de salvação, nunca esteve. Isso é uma falácia do sistema religioso. A Bíblia diz que a carne e o sangue voltam para a terra. É isso que a Bíblia diz. Lá em Jó, capítulo 7, versículo 9. Assim como as nuvens se dissipam e passam, o corpo, a matéria, volta ao lugar dos mortos, ao inferno, e de lá nunca mais vai subir. Carne e sangue não herdarão os céus. Mas o espírito volta para Deus. Lê lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. De onde ele veio, de lá ele volta, ele retorna, ele volta para Deus que o deu. Confessar não tem nada a ver com aceitar Jesus. Para os religiosos, sim. E confessar os pecados para eles também, sim. Pecado, segundo as epístolas de Paulo, o apóstolo da graça de Deus, era o quê? Transgressão da lei. Quando João diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, que o sistema traz para depois da cruz e tenta dizer, tá vendo aqui, ó, João diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Aí pegam, quando Paulo escreve aos Romanos 3, 23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, eles fazem desse texto uma doutrina para intimidar, para ameaçar e colocar medo nas pessoas. João, ele estava correto, ele estava certo, ele estava dizendo que qualquer judeu que dissesse que nunca transgrediu uma das 613 leis do Torá, ele era mentiroso. João, ele era o apóstolo da circuncisão. O evangelho que João pregava era da circuncisão.
Quando Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ele está se referindo que todos os judeus eram pecadores. Porque todos os judeus eram o que? Transgressores da lei. Nós já nascemos perfeitos. A lei não mais existe. Aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 4, olha o que diz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Hoje a gente tem que tão somente crer, é andar por fé. Não é viver nas práticas da lei de Moisés. Não é ficar praticando tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez. O fim da lei foi nele. É por fé. O justo viverá pela fé. Nós tão somente tomamos posse, nós cremos, e assim nós vamos prosseguindo para o alvo, nós vamos crescendo em graça e no conhecimento de Deus. Então, esta confissão que eles dizem aqui, que tem que se fazer, não passa de uma heresia, de uma farsa do sistema religioso. Paulo aqui se refere ao ano 70, seria um salvo daquilo que estava por vir, daquilo que iria acontecer. E aqueles que crescem, eles seriam então salvos dessa grande tribulação. Era tão somente isso. Então, quando os evangélicos, eles dizem que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador e se arrepender dos seus pecados, a graça diz, isso é uma heresia, isso é uma farsa, isso é uma doutrina criada pelo sistema religioso para que possam aprisionar as pessoas. Fica aí esta palavra para nossa reflexão. Fica aí esta palavra para nós pensarmos. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Muitos dos nossos irmãos estão lá. Eles são salvos. Eles são filhos de Deus, mas não têm o entendimento da graça de Deus. Muito obrigado por me ajudar a divulgar essa graça. Muito obrigado por você se inscrever no meu canal. Muito obrigado por compartilhar os meus vídeos. Eu só tenho que te agradecer. Fica aí. Nós da graça de Deus amamos vocês. Beijo no seu coração, um forte abraço.